E aí, deputado, tem o Gerson Camarote dizendo que o Lula antecipou o palanque eleitoral e que isso faz muito mal para o país. Valdemar Costa Neto, ontem, se não me falha a memória, subiu para o palanque dizendo que é Michele, não tem ninguém. Michele vai bater o Lula no segundo turno e sacramentou, né? O Tarcísio, no palco da micareta do gado fascista lá na Paulista, fala já como um pré-candidato, foi a Lisboa agora aí, nesta semana, e já fala quase que na busca de um vice, inclusive. Quer dizer, o Caiado já anunciou que é candidato um ano antes, né? O Caiado pegou a máquina do tempo. Todo mundo pode. O Lula não pode fazer política, porque daí é política só com vias eleitorais. Não ferra, né, deputado? Com todo respeito, né? Não, o Lula, na verdade, ele está fazendo o governo dele agora. Se Exato. anteciparam o calendário eleitoral, o Lula também tem que fazer a parte dele. E ele tem toda a autonomia para isso, e é o nome mesmo do PT. Nós vamos para a reeleição com o Lula, e nós teremos uma eleição muito complexa, mas o Lula é favorito e o governo tem o que apresentar. O que me choca, na verdade, é quando vê as pesquisas de opinião pública e o Lula não avança na popularidade, porque assim, não há, de qualquer forma, em qualquer índice, pega qualquer índice, que o Lula não bata o Bolsonaro, mas com muita vantagem positiva. Não é pouca vantagem, é muita vantagem. Desde o superávit primário, que é a pauta dos economistas, da direita, desde da questão passando pelo PIB, crescimento do PIB, controle de inflação, geração de emprego, onde quer que seja, em qualquer dado, o Lula ele dá de relho, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Dá de relho no Bolsonaro, mas dá assim, mas a passo largo, não é uma pequena melhora, uma situação, não, é muita melhora, muita melhora. Então é meio chocante tu pensar que as pessoas que defendem e que querem replicar o governo Bolsonaro estejam, né, se colocando como competitivos. Não teria, assim, no mundo não fascista, por isso que eu digo, só a única coisa que explica isso é fascismo, é fanatismo. E aí não adianta tu dialogar com um fanático, porque o cara pode dizer qualquer coisa, ele vai naquele sentido. Agora, se as pessoas estivessem assim numa situação de normalidade, numa situação em que não existisse, né, essa fanatização da extrema direita, o Lula ganharia talvez até no primeiro turno. Tamanha a diferença de governo dele frente aos candidatos que estão se colocando aí, que vão querer replicar o governo Bolsonaro, que pelo amor de Deus, né? Então, o Lula tem que fazer mesmo campanha, tem que viajar ao Brasil, o Lula tem que continuar fazendo as políticas que ele está fazendo para, né, aumentando aí os beneficiários do Bolsa Família. Agora, o Minha Casa Minha Vida para quem ganha até 12 mil reais, ou seja, trazendo a classe média para o programa, ampliando, né, essa questão do imposto de renda, da isenção para quem ganha até 5 mil reais, chegando até 7 mil, pega também a classe média. Então, o presidente Lula está fazendo políticas de ampliação do escopo de programas sociais para uma classe média que durante muito tempo se ressentiu de não ter nenhum programa social, né, que se beneficiasse. E isso levou muito desse campo para a extrema-direita, né, os ressentidos. E agora me parece que o governo federal está fazendo um gesto, né, o governo Lula, de ampliação para as pessoas que realmente ficam pagando muito imposto, proporcionalmente pagam muito imposto, mas também não têm recursos suficientes, digamos, tem recursos suficientes para não entrar nos BPCs ou no Bolsa Família, né, nos benefícios sociais, digamos. Então ficava naquele meio de campo e parece que o governo agora está ampliando e fazendo políticas muito consistentes, né, para essa camada da população, inclusive com os empréstimos consignados ali para seletistas, né, para o pessoal da CLT. Então, eu espero que isso gere uma melhora, porque, de fato, o Brasil está crescendo, o Brasil está melhorando, os índices sociais estão melhorando, a renda do trabalhador está melhorando, e isso tem que ser levado em consideração. Aliás, eu não entendo também qual é o problema, né, do agronegócio, que tu vê que nitidamente é só porque eles querem flexibilização de tudo, e para mim tem uma camada ali que é mafiosa mesmo. Mas o plano safra é o maior da história. Uhum. E tem latifundiário criticando o governo, sendo que o governo Lula, se tu for comparar 23 para 24, 24 para 25, é uma curva ascendente maior que o Bolsonaro, desde 23.
E o agronegócio ainda está, né, criticando, porque não tem condições, porque não vai dar, porque não sei o quê. E ainda tenho que ouvir pessoas dizendo o seguinte: ah, mas o governo Lula não faz políticas para os estados bolsonaristas. Pô, o Rio Grande do Sul recebeu 100 bilhões de reais. Se fosse o Bolsonaro, o Rio Grande do Sul estava de joelhos quebrado e com PIB decrescente. O PIB do Rio Grande do Sul cresceu só por causa do governo Lula. Não adianta vir falar, é o governo Lula que baixou 100 bilhões de reais e fez o nosso PIB crescer o ano passado por causa da enchente. Tu imagina um estado destruído como estava o Rio Grande do Sul crescer mais do que o Brasil em termos de PIB? Isso não existe. Isso é dinheiro público direto. Então eu fico chocado quando as pessoas ficam defendendo que é Estado mínimo, que o Estado não pode gastar, que o Estado é gastador, mas na hora que tem a crise, na hora que os empresários estão tudo de joelhos, eles vão lá pegar recursos públicos, empréstimos com juros baixos, porque é público. Se fosse o privado, não faria esse trabalho. Não, e esse é um ponto também. Outro dia o ex-aliado de Bolsonaro, Juliano Lemos, ele deu 2 entrevistas aqui no DCM, foram bastante impactantes, e ele tocou num aspecto, o senhor agora mexe em outro, deputado, o Lula, ele citou, ele elencou aqui, eu não vou lembrar agora, mas datas e providências ligadas ao público evangélico, todas de Lula, né? E ele encheu uma mão e um pouco mais de ações. Ele chama o Bolsonaro de anticristo. Aí, ele chama o Bolsonaro de anticristo, ele revela bastidores, que o Bolsonaro odeia os pastores evangélicos e não gosta e coisa e tal. E aí acontece que o seguinte, ele mostrou que as ações pró-evangélicos foram feitas todas no governo Lula, em especial Lula 2, né? Alguma coisa agora em Lula 3 até. O agro também, né? É atendido pelo governo Lula de uma forma histórica em toda a sua trajetória no Planalto. Por que é tão difícil cooptar estas forças? Se de fato Lula é, entre aspas, o presidente dos evangélicos, entre aspas, também é o presidente do agro, por que é tão difícil ficar com esse carimbo, deputado? Porque, para mim, existe uma situação que, no Brasil, a questão econômica do agro, tá? A nossa elite econômica, ela não pensa como nação, ela pensa como indivíduos, como grupo VIP. Então, se tem muitas pessoas pegando o mesmo voo do latifundiário, incomoda. Entendeu? Uhum. Não pode. Eu quero exclusividade. Não me importa se o Brasil vai ser uma porcaria, porque eu posso ficar criticando. E se eu puder morar fora daqui, eu moro. É assim que pensa a nossa elite econômica. Não pensa como uma nação. É diferente da China, por exemplo, né? Todo mundo trabalha pensando, a grande China, a grande nação, um grande país. No Brasil, parece que a nossa elite econômica, ela pensa individualmente, quer ter VIP, ela quer ser VIP e pensar em benefício próprio daquela pequena camada da população e o do resto que se dane. Né? E aí vai eleger políticos que fazem exatamente isso, né? Fazem obras em bairros ricos, e deixa a periferia, então faz obras lá para o rico poder visitar com os amigos, poder usufruir em regiões mais centrais, em bairros nobres, que aquilo fique, né, como pequenas ilhas, e o resto em volta que se dane, a periferia que fique com o esgoto a céu aberto. É assim que pensa a nossa elite econômica. Ela não pensa assim, não, aqui eu consigo me virar, eu tenho recursos para isso, que o Estado se volte para as pessoas, né, que estão vivendo no meio do esgoto. Tá. Não, eles não pensam assim, não, eu quero mais para mim, e quem está no esgoto tem que ficar lá porque quer que vai limpar a minha latrina. Esse é o ponto central. Então, para mim, isso é muito claro. Essa luta de classes no Brasil é muito evidente e, para mim, justifica por que o agronegócio, mesmo ganhando o que ganha, continua bloqueando estrada com trator. Trator pago ali com o dinheiro do BNDES, do Plano Safra, e trator ali do ano zero, tirado nesse ano. É bizarro. Mas, enfim, por outro lado, a questão dos evangélicos, para mim, o que justifica é a questão do pânico moral em cima das pautas identitárias, que são, né, um pânico moral instituído por pessoas que têm interesses políticos eleitorais em cima, né, dessa camada da população que tem a sua fé, e que eu sei porque, enfim, eu sempre digo, né, eu venho de uma família evangélica, mas, claro, protestante, que é um pouco diferente dos neopentecostais, mas eu venho de uma família evangélica, protestante, luterana, e, né, nunca teve esse tipo de situação dentro da igreja, lá né, com o pastor e tal. Mas tu vê que, paulatinamente, dentro de um projeto de poder que é declarado, principalmente, né, do Edir Macedo e de alguns pastores
eles conseguem, então, ter uma lógica de poder que é dominar o poder central para eles poderem também ampliar, inclusive, os seus recursos financeiros, né, de algumas igrejas. A grande maioria são igrejas pobres, são igrejas que realmente fazem um trabalho social, que realmente estão na linha de frente e tal, mas existe uma cúpula, né, que se utiliza dessa questão das pautas morais para ampliar a sua participação dentro da política e econômica, inclusive, a partir disso. Então, começam esses pânicos morais das pessoas trans, da pedofilia, do anticristo, do comunismo, né, que vai fechar as igrejas, e começa esse pânico moral e conseguem cooptar essas pessoas que muitas vezes, em algumas igrejas, no dia da eleição, saem inclusive com um panfletinho ali, né, tendo que votar exatamente como o pastor determina. Embora algumas pesquisas demonstrem, né, que boa parte do público já está se cansando desse tipo de influência da política dentro da igreja, porque é a pior mistura que pode ter, né? Religião e política gera fundamentalismo, gera o que nós estamos vendo. Quem gosta muito de criticar o Irã, quem gosta muito, né, de criticar alguns países aí do Oriente Médio, tem que saber que muitos são teocracias, ou seja, a religião determina os rumos da nação e isso nunca acaba bem. Nunca acaba bem, isso nunca é positivo, nunca traz progresso e nem benefícios, porque ele trabalha com a lógica do dogma, dentro do dogma pode roubar, pode matar, mas desde que tu siga aquele dogma, tá tudo protegido, isso nós vemos em grande parte do eleitorado do Bolsonaro.